Tem aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu não acredito nela, não. Eu acredito que tá com medo? Se prepara antes. Então, acho que uma das coisas, assim, um dos segredos também do sucesso que a gente tem tido hoje é a velocidade. A gente é extremamente rápido. O tempo todo eu tô antenada e eu sou uma pessoa de execução. Sou muito rápida. Tipo, eu ouvi uma coisa aqui agora. Tá dando certo, tá funcionando? Opa, então vamos aplicar hoje. 3 lives por dia, tal. Minha empresa triplicou de tamanho. E ali, pra mim, foi a prova de que quando a gente é protagonista, não tem a questão da circunstância. Não são as nossas condições que determinam o nosso sucesso. Sempre são as nossas decisões mesmo. Vendas é transferência de sentimento. Se nem eu acreditar em mim, se nem eu acreditar no meu produto, eu não vou conseguir vender. Eu queria saber como é que foi pra você desenvolver o seu negócio a ponto de ser um ecossistema hoje em educação, principalmente na área de oratória, preparação de palestrantes. Como é que foi isso pra ti? Foi legal, porque é sempre com estudo, né? Você vai abrindo a mente, assim. Tudo começou muito... Na época da pandemia, pra mim, foi um marco. Porque eu já tava bem estruturada com cursos online de palestras. Na época, ainda não tinha tanta mentoria em grupo. Era mentoria individual, algumas mentorias em grupo menores e o curso online. E tava ótimo e tal. Só que na época da pandemia, me falaram assim... Ixi, Tati, seu negócio vai quebrar, né? Porque você depende de aglomeração. Eu tava com a agenda fechada para milhares de palestras, para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. E eles falaram, e agora? Tudo cancelado, tal. E eu entrei na live, pegada de palestra, e eu tava mantendo uma audiência altíssima, e eu comecei a fazer live todo santo dia, incluindo sábado, domingo e feriado. E eu fazia 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Caramba! Na época da pandemia, foi muito bom, porque eu tenho saudades. Muito louca. Tenho saudades. Foi o período que eu mais trabalhei, mas eu aprendi demais. Por quê? Eu morava em Goiânia e em 2020, janeiro de 2020, eu me mudei pra São Paulo. E foi a primeira vez que eu fui morar sozinha. Que até então morava eu e minha mãe. Fui morar sozinha. Nessa época, eu falei, eu até tinha já uma condiçãozinha de morar melhor e tal, só que eu queria investir só na empresa e também morar sozinho. Eu falei, não quero cuidar de casa, porque eu nunca fui muito Amélia mesmo, não. Sempre fui workaholic total, né? Então eu contratei um estúdio. Eu morava num negócio de 40 metros quadrados em 2020, né? E na hora que estourou a pandemia, eu falei, cara, tô sozinha aqui, minha mãe lá em Goiânia, não pode sair de casa, meus contratos tudo cancelados, e eu num estúdio que, eu ficava andando um zigue-zague dentro de casa, né? Não tinha como... Tanto é que foi um período que eu engordei 10 quilos. Engordei bastante por falta de treinar. Eu ficava sentado o dia inteiro, comendo o dia inteiro e trabalhando o dia inteiro. Só isso. E aí, o que aconteceu? 3 lives por dia, tal. Minha empresa triplicou de tamanho. E ali, pra mim, foi a prova de que quando a gente é protagonista, não tem a questão da circunstância. Não são as nossas condições que determinam o nosso sucesso. Sempre são as nossas decisões mesmo. A minha decisão foi, eu vou trabalhar intensamente. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu falava assim, gente, live é uma palestra. Não é sobre estar em grandes palcos. Dá pra você fazer palestra online no Zoom. Inclusive, algumas empresas em company, eu comecei a fazer palestras no Zoom. E aí, eu comecei a falar uma coisa que... Eu falei assim, eu já tava ficando boa em previsão, né? Eu falei assim, eu já tô vendo a previsão seguinte. Agora é o momento de preparação. Porque eu não sei quando, mas uma hora essa pandemia vai acabar. E na hora que essa pandemia acabar, vai voltar os eventos com tudo. As pessoas vão ter necessidade de gente. As pessoas vão ter necessidade de se encontrar, de ter aglomeração e tal. Cara, é o que a gente tá vivendo hoje. Sim. Eu falei, nossa, foi Deus, assim, sabe? Que me mostrou. E, de fato, nós seres humanos, a gente precisa... né, de outros seres humanos. Ninguém gosta de viver sozinho, solitário. E hoje eu vejo os eventos bombando, pipocando. E lá eu falava, treina, porque agora é sua preparação, agora é seu momento. Quando voltar, vai voltar com tudo, tal. E foi exatamente isso que aconteceu. Então veio uma crescente muito grande. Só que nisso eu fui fazer alguns cursos fora. Então eu já fazia muitos lançamentos. Como eu fui lá pros Estados Unidos, participei do evento do Russell depois, aí eu entendi um pouco mais dos funis de venda e do perpétuo. Aí eu comecei a aplicar também funil de venda e perpétuo. E aí, eu fui plugando muitas coisas no meu negócio. Por quê? Porque eu falei, cara, é o que você falou, é um ecossistema. Eu não posso depender só de lançamento, porque nem é vida depender só de lançamento. Eu também não quero só depender do perpétuo, porque o lançamento vai ser uma injeção aqui. E aí, eu fui criando, por exemplo, hoje só para minha mentoria. Eu tenho 5 funis plugados na minha mentoria.
vendo mentoria todo santo dia. Hoje, eu tenho um evento presencial todo mês, fora o evento grande para 2.000 pessoas que eu faço em agosto. Hoje, eu faço lançamentos, tenho 3 lançamentos por ano. Tudo quanto é metodologia que você já ouviu no digital, eu aplico todos e mais um pouco. Tipo, eu tenho meteórico, eu tenho possuído, eu tenho passariano, eu tenho o funil de livro, eu tenho o funil de sessão estratégica, eu tenho um time de insight sales. Por quê? Porque eu tô antenada no mercado. Eu participo de 7 grupos de mastermind. Aí esse ano a gente também criou o nosso mastermind, então eu tô em 8, contando com esse. E aí, o tempo todo eu tô antenada e eu sou uma pessoa de execução, sou muito rápida. Tipo, eu ouvi uma coisa aqui agora. Tá dando certo, tá funcionando? Opa, então vamos aplicar hoje. Eu já sento com o meu time, a gente aplica com alta velocidade, porque a gente tem um símbolo lá que é o Jaguar, né? Eu falo, Jaguar tem velocidade. Então vamos com velocidade total. E aí, quem chega antes bebe água limpa. Então, acho que uma das coisas, assim, um dos segredos também do sucesso que a gente tem tido hoje é a velocidade. A gente é extremamente rápido. Eu vi um sistema de desafio que o Pedro Adão criou lá nos Estados Unidos, que é um desafio no Zoom de 5 dias, diferente do desafio da época da pandemia e tal, porque eu lembro que quando eu ouvi esse desafio, eu falei, desafio eu já faço. Mas é muito diferente, é outra pegada, né? Esse desafio de pandemia que a gente fazia nas redes sociais, não. Eu vi um desafio pelo Zoom, eu falei, nossa, o pessoal nos Estados Unidos tá falando que tá dando 18% de conversão, 20% de conversão. Nos meus lançamentos era o quê? 1% e olha lá. Peguei e falei, vou aplicar esse negócio. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a aplicar. Eu aprendi o negócio, em 15 dias eu fiz. Passou um pouquinho de 18% de conversão lá. Eu falei, cara, o negócio funciona. E comecei a replicar. Só o ano passado, eu substituí milhares de lançamentos por desafios, sabe? Fazia desafio quase todo mês. E foi também uma crescente boa. Agora já tá ficando um pouco mais normal, já vejo muita gente fazendo. Mas o tempo todo eu tô aprendendo novos métodos. É meteórico que tá funcionando, é passariano que tá funcionando, é espartano. Cada hora o pessoal cria um nome, né? É o monstruoso, é o euriliano. Eu já apliquei todos. Não é à toa que só no ano passado você fez 14 milhões. 14 milhões, exatamente. Tati, eu pergunto pra quem tá começando nessa área de comunicação, oratória, palestra principalmente, eu imagino que você tenha muito mais clareza do que a gente, mas uma dor que eu imagino que essa galera tem é de se vender e conseguir fechar bons contratos. Então eu queria entender como é que você orienta o pessoal a saber como vender o seu peixe para consequentemente conseguir fechar bons contratos. É legal porque esse também eu tinha uma timidez muito grande, porque eu trabalhei a vida inteira na área de vendas, tive que destravar várias questões em cada rejeição, que eu comentei aqui no início, só que quando eu fui me vender, meu Deus do céu, eu tinha um pavor, porque assim, me coloca qualquer produto, qualquer serviço. Eu vendo colchões Nippon Flex pra você, mas não vem falar pra eu me vender, não. Fica parecendo que eu tô arrogante, fica parecendo que eu tô me gabando demais, tal. E foi uma jornada também. Eu me lembro que, primeiro, eu comecei a fazer eventos presenciais, e evento presencial é o poder pra vender muito e faturar muito, né? Tem eventos meus de 100 pessoas, assim, que em 3 dias eu faturo 2 milhões, entendeu? É um negócio louco, assim. Só que meus primeiros eventos presenciais, eu fazia eventos pra 1.000 pessoas e não fazia pitch. Não fazia. Não, eu quero isso pra branding. Eu tô bem resolvida. Na verdade, eu não tava bem resolvida, não. Eu tava tentando fugir, entendeu? Que pitch o quê? Não, isso aqui é só pra branding mesmo. Aí o pessoal, mas por que você não fez pitch? Não, porque eu não quero. Eu quero só fortalecer minha marca. Entendeu? O tempo todo desculpinha, justificativa. E aí eu comecei a ver outras pessoas fazendo eventos com menos experiências do que os meus eventos, com menos impacto, com menos conteúdo, porque como eu vim da linha acadêmica, eu sempre fui muito conteudista, fiz mestrado, então tinha uma pegada até científica, sabe? Sempre gostei de trazer estudos, pesquisas e tal. Eu falei, cara, eu tenho um baita conteúdo, eu adoro gerar experiência nos meus eventos e eu tô deixando dinheiro na mesa. Aí vem o outro lá que não entrega metade do que eu tô fazendo e vende horrores. Não vou aceitar um trem desse, não. E aí eu fui de novo, fui começando a enfrentar. E o que eu percebo? Toda vez que eu preciso me desafiar é quando eu vou pro próximo nível. Então é uma coisa que eu faço comigo, assim, de forma muito consciente. Eu falei, eu vou me desafiar. É confortável pra mim? Não é, mas eu vou me desafiar. E eu me lembro a primeira vez que eu fiz pitch, que eu comecei a perder a voz bem na hora do pitch. Então, eu tava tão angustiada, assim, eu tava tão nervosa, sabe? Que a voz começou a falhar bem na hora. E eu tentando, falei, gente, é o ar-condicionado? Sinusite? Desculpa, vamos ver. Nossa, e foi muito sofrido, assim. O primeiro pitch que eu fiz vendeu quase nada. Inclusive, uma pessoa chegou pra mim, né, e falou, tá, se você quiser ajuda, tal, eu tava muito ruim. E hoje eu tenho me tornado uma das maiores referências em pitch. Olha que louco isso. Inclusive, na pandemia,
pandemia, ali eu já tinha vencido um pouquinho, eu fiz um produto em sociedade com 11 mulheres de sucesso. A gente pegou influências, né? Aí tava a Luísa Von, a Elaine Eurives, a Kênia Gama. Eram 11 mulheres, a gente criou um projeto. A gente pegou um projeto que era 11 mulheres e um segredo. Tinha mulheres com milhões de seguidores e tal, e a gente criou um produto juntos, nos tornamos 11 sócios. Loucura total, aprendi muito com esse projeto também. Deu lucro? Deu. Mas deu trabalho demais também, porque chegar num consenso com 11 sócios, a Bárbara Bruna era uma das sócias, foi muito legal também, aprendizado louco. E aí o que foi? A mesma audiência e todas nós tínhamos que fazer pitch. E claro, eu criei uma estrutura, porque tudo que você tem medo, eu acredito que você tem que se preparar 3 vezes mais. Tem aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu não acredito nela, não. Eu acredito que tá com medo? Se prepara antes. Aí depois você vai com medo mesmo, porque o medo permanece ali, né? E aí o que eu fiz? Eu me preparei para aquele pitch. E ali eu comecei a ver que eu tava ficando boa. Até então eu não me achava boa. Eu fazia, estudava pitch, assistia tudo quanto é pitch pra ganhar repertório e tal, mas eu não me achava tão boa ainda. Ali, como todas nós falamos pra mesma audiência, o meu pitch foi o pitch que mais vendeu. Aí as meninas pegaram e falaram assim, Tati, você foi escolhida pra fazer o repeat. Eu falei, não, por favor. Tipo, tenho pavor, eu só fiz porque eu era obrigada e tal. Não, Tati, você mandou bem demais, faz aí. Eu fiz e deu bom de novo. Aí elas deixaram, as mulheres que mais tinham vendido, falou assim, olha, a gente fez vários lançamentos juntas, né? Então, todo lançamento, agora só essas mulheres vão vender. E todas as vezes que a gente fazia, eu era que mais se destacava nas vendas. O pessoal falou, Tati, não tem cabimento, você é boa de pitch. Você pode até, às vezes, não conseguir outras coisas, mas no pitch você consegue. E aí eu fui ficando, assim, a oficial dos pitches, né? Teve um dia, no final do projeto, a gente fez um no estúdio, e aí fez palestras com o estúdio e tal, e bem nessa época eu peguei Covid. Aí eu peguei e falei, cara, eu fiquei pandemia inteira sem pegar Covid, no final, já era tipo, acho que era dezembro de 2020. Eu fui e peguei o Covid. Aí eu falei, não vou poder ir pro estúdio com as meninas e tal. As meninas, não, mas você vai fazer o seu pitch. Eu falei, como? O Zoom, você vai entrar no Zoom da sua casa, a gente vai colocar no telão aqui no estúdio, você vai fazer esse pitch. E eu com o Covid lá de casa, fazendo um pitch e tal, né? Então foi assim, foi bem bacana também a experiência. E ali eu fui ganhando mais confiança, que eu falei, cara, eu sou boa, 11 mulheres, cada uma melhor do que a outra. Umas com muito mais seguidores, muito mais tempo de experiência que eu. Se eu conseguir me destacar ali, eu sou boa nisso. Aí eu fui treinando cada vez mais, porque tem tudo a ver os pitches, principalmente palco, né? Tem tudo a ver com você estar no palco. Peguei a estrutura e comecei a fazer isso, tanto em live quanto no palco, Agora, nossos últimos 3 eventos, 50% de conversão no pitch de vendas. Caraca, véi, 50%. Produtos de média de R$55 mil e público de 100 pessoas. Nesses 3 últimos eventos. A mulher é boa de pitch. Agora, eu falei, agora até eu tô acreditando, sabe? Mas aí você fala, o que você fez? Primeiro, tem roteiro também. Não é improviso, tem roteiro. Eu sei palavra por palavra que eu devo falar. Eu sei como quebrar objeção, porque vender é sobre quebrar objeção. Eu sei a confiança que você tem que passar, porque tem toda a técnica de entonação de voz, tem toda a técnica corporal. Só que antes, também você tem que vender pra si mesmo, porque vendas é transferência de sentimento. Se nem eu acreditar em mim, se nem eu acreditar no meu produto, eu não vou conseguir vender. Vendas é transferência de sentimento. Eu faço todo um trabalho mental mesmo, pra que na hora eu esteja com um nível de confiança o suficiente, confiança em mim, confiança no meu produto, para eu conseguir passar toda essa verdade para as pessoas. E claro, juntando com técnicas de entonação de voz, presença de palco, né, os gestos que passam mais confiança, juntando o roteiro, que eu sei cada palavra, tal, e a prática, tudo isso você vai ganhando cada vez mais performance.